Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. Bruno Henrique, ídolo do Flamengo e um dos atacantes mais emblemáticos do futebol brasileiro nos últimos anos, parece estar prestes a dar um passo que muitos fãs já vinham especulando nos bastidores. Rumores começaram a circular sobre sua aposentadoria, planejada para o ano de 2026. E agora, segundo informações de fontes próximas ao jogador, ele estaria realmente decidido a encerrar sua carreira na data estipulada. A notícia mexe profundamente com a torcida rubro-negra, que viu em Bruno Henrique um atacante explosivo, decisivo em momentos cruciais e capaz de mudar o rumo de partidas com sua velocidade e precisão. Entre gols memoráveis e dribles desconcertantes, o jogador construiu uma trajetória que o tornou referência dentro do Flamengo, tornando qualquer discussão sobre sua saída um tema delicado e carregado de emoção para quem acompanha o time de perto. Nos corredores do clube, comenta-se que a decisão de Bruno Henrique não foi tomada de forma precipitada, mas sim após muita reflexão sobre seu físico, sua família e seus planos pós-carreira, algo que sempre permeou as conversas do atleta com pessoas de confiança, deixando claro que a aposentadoria é um projeto pessoal cuidadosamente estruturado. O impacto dessa possível aposentadoria reverbera muito além do campo, atingindo o planejamento do Flamengo para os próximos anos, sobretudo em termos de reposição de atacantes de alto nível. A diretoria estaria, segundo rumores, começando a traçar estratégias para substituir um jogador que não apenas marca gols, mas também lidera pelo exemplo, com intensidade nos treinos e comprometimento dentro e fora das quatro linhas. Analistas esportivos apontam que perder Bruno Henrique seria mais do que perder um goleador. Seria abrir mão de uma mentalidade vencedora, da experiência de alguém que já passou por todas as fases de pressão em competições nacionais e internacionais. Dentro desse contexto, especula-se que o Flamengo possa se antecipar no mercado para trazer jovens promessas ou nomes já consagrados, tentando mitigar o impacto que a ausência do atacante poderá causar em partidas decisivas. Para a torcida, entretanto, nada substitui a figura de Bruno Henrique, cujo carisma, garra e entrega ao clube transcendem estatísticas, transformando-o em um símbolo que marcará a memória de quem acompanha o futebol brasileiro. Nos bastidores, comenta-se que Bruno Henrique já teria conversado com alguns parceiros próximos sobre seu legado e o tipo de encerramento que gostaria para a carreira. Fontes indicam que ele pretende planejar cuidadosamente sua despedida, possivelmente organizando uma temporada de adeus em que possa se despedir gradualmente dos torcedores e do ambiente competitivo. Essa decisão, segundo especulações, estaria ligada não apenas a questões físicas, mas também a um desejo de sair em alta, mantendo sua imagem de jogador comprometido e respeitado, sem se submeter a uma fase final de declínio que poderia manchar a memória de sua trajetória. Alguns especialistas acreditam que essa saída planejada pode ser um modelo para outros atletas, mostrando como a aposentadoria pode ser organizada de maneira estratégica, permitindo ao jogador encerrar sua carreira com dignidade e impacto, mantendo o respeito de companheiros, rivais e, principalmente, da torcida que o consagrou. Bruno Henrique sempre foi conhecido por sua intensidade, sua habilidade de acelerar o jogo e de se posicionar de forma decisiva em momentos cruciais.
Rumores indicam que ele tem refletido sobre o desgaste físico que acompanha o alto nível de competitividade do futebol moderno e como esse fator influencia a qualidade de suas atuações. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele ainda se sente em forma, mas que a consciência de seu próprio limite tem crescido, levando-o a planejar uma transição para fora dos gramados de forma natural e programada. Além disso, especula-se que ele esteja avaliando projetos futuros, como trabalhos de mídia esportiva, envolvimento com categorias de base ou funções dentro da estrutura do clube, mantendo sua relação com o futebol e com o Flamengo mesmo após a aposentadoria. O tema da aposentadoria de Bruno Henrique também gera discussões acaloradas entre comentaristas e torcedores, que se dividem entre a tristeza pela iminente perda e o entendimento da necessidade de um jogador encerrar sua carreira no auge de sua capacidade. Rumores indicam que há um esforço silencioso para que essa decisão seja comunicada gradualmente, permitindo que a imprensa e os torcedores absorvam a notícia de maneira planejada. Essa estratégia seria semelhante a outros casos emblemáticos no futebol, em que atletas de renome optaram por anunciar sua saída com antecedência, criando expectativa e reverência, transformando a despedida em um evento quase simbólico, celebrado e respeitado por todos que acompanham o esporte. Por fim, fontes indicam que o Flamengo já estaria se preparando para lidar com o impacto dessa possível saída, estudando alternativas e discutindo o papel de jovens talentos que poderiam ocupar espaços estratégicos deixados por Bruno Henrique. Essa transição, especula-se, será monitorada de perto por toda a diretoria e pela comissão técnica, que querem garantir que o legado do atacante continue a influenciar a equipe mesmo após sua aposentadoria. Entre rumores de novas contratações e planos de renovação, o nome de Bruno Henrique permanece como um ponto de referência, não apenas em termos de desempenho dentro de campo, mas também como símbolo de profissionalismo, dedicação e amor ao clube, tornando sua saída algo que promete movimentar não apenas o futebol, mas também os corações da torcida rubro-negra em todos os cantos do Brasil. Enquanto a aposentadoria planejada para o ano de 2026 de Bruno Henrique já começa a ser comentada, surgem especulações sobre como isso afetará o mercado de transferências e a estrutura do Flamengo. Alguns rumores indicam que a diretoria estaria sondando outros clubes e jogadores, buscando alternativas para manter o nível de competitividade do time, sem depender de uma única estrela. Especialistas do mercado esportivo levantam hipóteses sobre possíveis nomes que poderiam chegar, sugerindo que o Flamengo poderia investir tanto em jovens promissores quanto em veteranos experientes, tentando equilibrar a perda do atacante com soluções estratégicas que mantenham o equilíbrio técnico da equipe. Ao mesmo tempo, fãs mais apaixonados começam a imaginar formas de homenagear Bruno Henrique, criando campanhas e movimentos nas redes sociais para celebrar sua trajetória e garantir que o impacto de sua carreira seja lembrado mesmo após sua aposentadoria. Além disso, rumores indicam que Bruno Henrique poderia planejar uma despedida gradual dentro do próprio Flamengo, participando de partidas simbólicas e eventos que consolidem seu legado como ídolo do clube. Essa possibilidade tem alimentado discussões nas redes sociais, com torcedores especulando sobre como será o momento de dizer adeus a um jogador que marcou gols decisivos, conquistou títulos e se tornou referência de garra e dedicação. Fontes próximas afirmam que o atleta tem refletido profundamente sobre sua trajetória, avaliando cuidadosamente cada passo antes de tomar decisões públicas.
o que indica que a despedida poderá ser planejada de forma única, emocional e impactante. Dentro desse cenário, surgem também especulações sobre o impacto psicológico nos companheiros de elenco e no próprio ambiente do clube. Bruno Henrique sempre foi considerado um líder natural, alguém capaz de motivar os colegas e influenciar diretamente o desempenho coletivo. Rumores sugerem que a diretoria já estaria se preparando para manter a estabilidade emocional da equipe, planejando estratégias de liderança e comunicação que minimizem o impacto da saída de um jogador tão central. Alguns especialistas em comportamento esportivo comentam que a transição pode ser delicada, mas também representa uma oportunidade para outros atletas assumirem protagonismo e consolidarem suas posições dentro do grupo, promovendo renovação e amadurecimento do elenco. Algumas fontes especulam ainda sobre o futuro de Bruno Henrique fora dos campos, levantando hipóteses sobre sua possível atuação como comentarista esportivo, treinador ou até mesmo como mentor de jovens talentos dentro do Flamengo. Essa perspectiva seria um desdobramento natural de sua carreira, permitindo que ele continue influenciando o futebol mesmo após encerrar sua trajetória como jogador. A relação com a torcida e com o clube poderia se transformar em um novo tipo de protagonismo, em que sua experiência e conhecimento seriam aplicados para moldar novas gerações e perpetuar seu legado de forma indireta. Mas igualmente significativa, outro ponto de especulação gira em torno do próprio planejamento da carreira do atacante até 2026. Fontes indicam que Bruno Henrique teria planejado cuidadosamente cada temporada, ajustando sua rotina de treinos, recuperação física e participação em jogos de maneira a prolongar seu desempenho no mais alto nível até o momento de sua aposentadoria. Esse cuidado reflete sua dedicação e profissionalismo, consolidando a imagem de um jogador que não deixa nada ao acaso, seja dentro do campo ou na construção de sua história, garantindo que sua despedida seja digna e memorável. Por fim, os rumores sobre a aposentadoria de Bruno Henrique também geram especulações sobre a repercussão midiática e social dessa decisão. Comentadores esportivos já levantam hipóteses sobre como a imprensa e as redes sociais irão reagir, prevendo uma onda de homenagens, retrospectivas e conteúdos especiais celebrando sua carreira. Esse movimento, segundo especulações, não apenas reforçará a imagem de Bruno Henrique como ídolo, mas também fortalecerá a marca do Flamengo e a relação com sua torcida, criando um legado que vai muito além dos gols e títulos, mas que se estende à memória afetiva de milhões de fãs que acompanharam cada passo do atacante em sua trajetória pelo futebol brasileiro. Além das especulações sobre o impacto imediato dentro do Flamengo, surgem rumores sobre como essa aposentadoria planejada de Bruno Henrique poderá influenciar o futebol brasileiro de maneira mais ampla. Alguns comentaristas apontam que a saída de um jogador com tanta visibilidade e talento pode abrir espaço para jovens talentos despontarem, não apenas no próprio Flamengo, mas em todo o cenário nacional. Fontes próximas ao clube sugerem que a diretoria já estaria de olho em atletas que poderiam assumir funções similares, tentando replicar a explosão, a velocidade e a criatividade que Bruno Henrique trouxe ao ataque rubro-negro ao longo dos anos. A torcida, por sua vez, divide-se entre a ansiedade pelo surgimento de novas estrelas e o receio de que nenhum substituto consiga preencher o vazio emocional que o atacante deixará, algo que vai além de simples números de gols e assistências.
Em meio a essas discussões, especula-se que Bruno Henrique também estaria pensando em criar oportunidades para jovens jogadores, possivelmente envolvendo-se em projetos de mentoria, o que reforçaria ainda mais seu legado no futebol brasileiro e no Flamengo, deixando uma marca que ultrapassa sua presença física dentro de campo. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Rumores indicam ainda que a aposentadoria planejada até 2026 pode ser acompanhada de um planejamento estratégico de marketing e imagem pessoal. Fontes próximas afirmam que Bruno Henrique estaria estudando maneiras de consolidar sua marca fora do campo, aproveitando a popularidade adquirida ao longo dos anos para se posicionar em áreas de mídia esportiva, redes sociais e até negócios relacionados ao futebol. Essa movimentação seria natural para um jogador que sempre demonstrou inteligência tática e visão estratégica, buscando prolongar sua influência mesmo após encerrar sua carreira profissional. Comentadores esportivos especulam que ele poderia tornar-se uma referência em análise de partidas, ou até mesmo assumir funções executivas dentro de clubes, contribuindo com sua experiência e conhecimento acumulados. Entre rumores de contratos, aparições públicas e possíveis colaborações com outros atletas aposentados, a expectativa é de que Bruno Henrique consiga transformar sua despedida em um processo planejado e multifacetado, impactando positivamente tanto o esporte quanto sua trajetória pessoal. No campo emocional, há especulações de que Bruno Henrique estaria preparando algo especial para os torcedores do Flamengo, um tipo de despedida que permita ao público sentir de forma intensa a importância de sua carreira. Fontes próximas indicam que ele poderia organizar eventos simbólicos, participações em partidas históricas ou até mesmo ações comunitárias que celebrem seu legado, criando um vínculo emocional que ultrapasse o simples desempenho em campo. Comentadores esportivos já levantam hipóteses de que essas ações poderiam gerar grande repercussão nas redes sociais, consolidando sua imagem como ídolo absoluto e mantendo viva a memória de cada gol decisivo, cada arrancada impressionante e cada momento de liderança que caracterizou sua trajetória. A expectativa é de que essa despedida cuidadosamente planejada funcione como um modelo para futuros jogadores, mostrando que é possível encerrar a carreira de maneira estratégica, digna e emocionalmente marcante, respeitando a história construída junto ao clube e à torcida. Por fim, os rumores sobre a aposentadoria de Bruno Henrique até 2026 também geram especulações sobre a repercussão internacional. Alguns analistas acreditam que a decisão pode chamar a atenção de clubes, mídia e fãs fora do Brasil, sobretudo por se tratar de um jogador que marcou presença em competições internacionais e enfrentou alguns dos maiores adversários do futebol mundial. A perspectiva de Bruno Henrique como referência de profissionalismo, garra e comprometimento pode se transformar em exemplo para atletas de outras partes do globo, reforçando sua imagem como um jogador que soube equilibrar talento, estratégia e dedicação. Em paralelo, especula-se que ele possa aproveitar essa visibilidade para projetos globais relacionados ao esporte, ampliando seu impacto além das fronteiras brasileiras, enquanto ainda encerra sua carreira de maneira planejada, respeitosa e memorável, deixando para sempre sua marca tanto no Flamengo quanto no futebol mundial. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu,
Tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.